Eu sou a Thelma e estamos na semana de cinema aqui do canal. Então vamos falar de filmes de Ricardo Darín e de cinema argentino. Mas antes de continuar, eu queria só te lembrar a se inscrever aqui no canal, se você gosta de filmes, de livros, de histórias bacanas, e de curtir esse vídeo caso você goste. Então vamos lá para Ricardo Darín e para os apressados, que eu sei que alguns de vocês são. Aqui tá a lista que eu vou falar para vocês de filmes sugeridos dele. Na verdade, eu sugeriria todos os filmes dele para vocês assistirem, mas esses aqui estão disponíveis facilmente, seja no YouTube, na Netflix ou no Amazon Prime Video. Por isso que eu escolhi esses 4 para falar um pouquinho para vocês. Além deles serem demais, são fantásticos e vocês conseguem ver isso pelas notas que eles têm no IMDb, né? Essas notas do público são super altas e merecem essas notas, que elas são justas. Bom, uma coisa que eu queria falar um pouco é desse cara que é super simpático, você nem conhece, né? Você vê o filme dele e você já se encanta com ele de alguma forma, porque essa simpatia e o carisma dele transparecem nas cenas, nas escolhas que ele faz de filmes, e enfim, isso ficou bem claro, acabou corroborando um pouco essa ideia que eu tinha dele quando eu assisti a entrevista que ele deu recentemente para o Pedro Bial, e que você pode rever no Globoplay, por exemplo. Eu acabei de fazer isso. Uma entrevista interessante, onde ele vai falar um pouco de tudo, principalmente desse momento que a gente está vivendo na pandemia, né? Então ele vai falar que toda generalização é injusta, e ele vai explicar isso, né? Porque o Pedro Bial começou a entrevista de um jeito bem, eu achei corajoso, digamos, falando que, pô, ele é argentino e ele é simpático, como isso é possível? Que é esse preconceito que a gente tem com as nossas relações com os vizinhos, né? O que faz parte também, né? Isso acontece no mundo inteiro, não tem muito problema. E ele fala exatamente isso, que você generalizar é sempre injusto, né? Da mesma forma, eles vão falar desse momento da pandemia e o que ele enxerga, né? Que é o fim do individualismo, pelo menos deveria ser, porque é um grande equívoco a gente manter essa posição super egoísta e tal, e o papel da cultura na pandemia, né, que ele falou, beleza, todo mundo se trancou em casa, esse foi o primeiro momento. Eu acho que os argentinos fizeram isso até de uma forma mais contundente do que nós brasileiros, né, devido às nossas diferenças, enfim. Mas aí vem um segundo momento, quando essa prisão, né, esse momento de reclusão começa a se estender muito e você começa a ter outras questões que é difícil resolver. E é aí que a cultura, né, seja ela nos filmes, nos livros, na música, se torna tão necessária para preencher esses vazios que a gente acaba perdendo de não conviver aí no dia a dia com todo mundo e não ter uma vida, né, como a gente tinha anteriormente. Ou seja, o mundo que a gente vivia anteriormente não existe mais como ele era e novas versões estão surgindo e o papo deles é muito divertido. Eu vou falando um pouco mais sobre as opiniões dele durante os filmes, mas aqui deixa eu voltar para a lista de filmes, né, que eu já dei de antemão, mas eu quero falar um pouquinho de cada um deles, começando por Nove Rainhas, né? Nove Rainhas é lá de 2000, eu acho que é um pouco a virada do Ricardo Darín para o mundo, né? O que acontece de uma forma muito interessante, porque ele é um cara que não foi para Hollywood, né? Ele não precisa fazer filmes com uma língua que ele não conheça, ele só faz filmes em espanhol, né? Ele se mantém muito preso às raízes dele, mas por uma decisão e não por qualquer outra limitação, e aí vem as escolhas incríveis. Então em Nove Rainhas, gente, você vai ter tudo, você vai ter crime, drama, mistério, e é um filme muito legal, surpreendente. Aliás, todos os filmes dele surpreendem. Nove Rainhas não é diferente, e ele está disponível no YouTube gratuitamente para ser assistido. Você vai encontrar outros 3 filmes diferentes dele,
também lá disponíveis, aproveitando esse momento de reclusão para que todos possam assistir. Bom, minha segunda sugestão é O Segredo dos Seus Olhos. Esse tem uma nota altíssima, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro ou falado em língua estrangeira em 2010 e fantástico. Esse você encontra na Amazon Prime Video. É imperdível esse filme, mistério, um thriller, romance, surpresas, é emocionante, olha, vale muito a pena. É um crime que vai sendo desvendado ao longo do tempo, ao longo dessa história fantástica. Relatos Selvagens também está na Amazon Prime Video disponível, e esses são 6 histórias diferentes que vão da comédia ao thriller, super legais, reunidos nesse filme. O Ricardo Darín tá numa delas, que é bem divertida. Muito bom, gente. Acho que eu não tenho muito o que falar de Relatos Selvagens. E para encerrar, a gente vai lá para Netflix. Tem mais filmes disponíveis lá, assim como tem na Amazon Prime Video. Eu vou colocar tudo na descrição, todos os filmes que vocês conseguem assistir dele, quer dizer, ou dos argentinos. Mas esse está disponível na Netflix, que é o XXY. Eu não assisti ainda, eu acabei de ler a sinopse, eu vi que tá lá disponível, eu vou fazer isso daqui a pouco, porque eu fiquei super curiosa. Nessa história, a gente vai encontrar Alex, é uma garota nos seus 15 anos, que nasceu com uma anomalia genética, né? XXY. Ela pode ser chamada de hermafrodita, ela tem ambiguidade sexual, ela poderia se converter a mulher ou a homem, de acordo com a decisão dela, talvez, algo assim. E foi isso que os pais privilegiaram, que ela tivesse a oportunidade de tomar essa decisão. Então eles não fazem nada quando ela é criança, levam a Alex para um vilarejo no Uruguai, bem afastado, e moram lá meio que escondidos com ela. E aí o Ricardo Darín vai com a família dele, e que ele tem um filho de 16 anos, eu acho, ele que é cirurgião. E ele vai meio acobertado pela família, como se fosse uma visita mais familiar, mas com o intuito de ajudá-los nessas decisões aí de conversão ou não para um ou outro sexo. E aí a história vai se desenrolar, eu não sei qual é o final dessa história, mas eu tô super curiosa para assistir. Foi premiado em Cannes, enfim, eu acho que a gente tem que assistir e conferir mais essa obra aí do Ricardo Darín. E aí vem as escolhas dele, né? Porque você fica pensando, poxa, como todo filme que ele faz é legal. E aí é um pouco do que ele decidiu, né? Ele decidiu não ir para Hollywood, ele decidiu ficar mais próximo da família dele, ele decidiu viver ali no que ele acredita e faz isso muito bem. Então são essas escolhas que eu acho transparecem nessa personalidade super interessante. Ele conta uma história divertidíssima pro Bial, que quando ele tinha 17 anos ele foi pro Rio, passou 3 meses, eles alugaram 4 argentinas, alugaram um apartamento em Copacabana e ficaram 3 meses. Então eles começaram com 4 pessoas morando e terminaram com 14 pessoas morando. Aí o Biel fala, mas eram mulheres? Ele, não, tinha também. Mas eles conheciam as pessoas e eles não tinham onde passar a noite e tal, eles iam convidando para morar com eles. E assim, de 4 passou para 14 pessoas. Ele namorou uma garota que morava em Paquetá e ele vai contando a história de forma bem divertida. Aí ao final o Bial fala assim, mas assim que terminar a pandemia, o que você vai fazer para comemorar, né? Ele acha que eu vou viajar para Paquetá para reencontrar uma tal de Sueli e dar risada. Ele fala, não, brincadeira, eu quero encontrar o restante da minha família. E aí fala o que ele vai fazer. E ele espera que a pandemia, que a gente aprenda o respeito com essa pandemia, respeito pelos que se foram e o respeito para quem fica nessa nova vida que vai surgir depois disso e que tenha valido a pena
né? Que a gente tenha, nesses momentos, que a gente esteja aprendendo algo novo. O cara é super interessante, os filmes dele são brilhantes. Então aqui fica essa lista de Ricardo Darín em cinema argentino, não é só argentino, né? Por exemplo, esse último que eu descrevi, ele é uma mistura aí de Uruguai, França, Argentina. Então, divirtam-se assistindo um pouco de Ricardo Darín e de cinema de grande qualidade. É isso, fica aqui a minha sugestão e a gente se vê no próximo vídeo, combinado?